Bom dia, quarto ano. Estamos aqui mais um dia, mais uma quinta-feira com mais uma aula de português, certo? E hoje nós vamos trazer uma revisão sobre a terceira e a quarta unidade. Vamos relembrar os conteúdos que já vimos da terceira unidade e da quarta unidade, certo? Então, olha só. Nós iniciamos a terceira unidade com uma carta de reclamação, certo? Nós sabemos que existem algumas características que compõem uma carta de reclamação. Para que eu realize uma carta de reclamação, eu preciso seguir uma sequência lógica, estrutural, certo? Então, vamos ver quais são essas sequências e quais são essas sequências, certo? Precisa conter quais são as informações necessárias para a realização de uma carta, certo? Ela precisa conter o local e a data em que você está realizando a carta, que você está escrevendo, uma saudação inicial, o desenvolvimento, que é a parte que você vai falar sobre o assunto que está lhe incomodando, a despedida, que você vai finalizar o assunto do desenvolvimento, a sua assinatura, e nós precisamos ressaltar também a questão da linguagem adequada. Nós não podemos chegar numa carta de reclamação porque se trata de um assunto que está nos incomodando e simplesmente chegar lá e rasgar o verbo e brigar e falar palavras feias. Vocês lembram dessa aula? Citamos até o exemplo do apartamento 1003, que foi o senhor que estava se sentindo incomodado pelo apartamento 903, que estava realizando festas de churrascos à noite. E ele precisava dormir porque no outro dia ele ia trabalhar. E então o 1003 enviou uma carta para o 903, destacando lá sua insatisfação em relação ao barulho, porque ele precisava descansar para trabalhar no outro dia. Então nós vimos que nós precisamos usar uma linguagem adequada e nós precisamos argumentar. Não é simplesmente chegar lá e falar o que der na telha, não é verdade? Nós precisamos controlar as nossas emoções e argumentar, mostrar para ele o que está nos incomodando para que possa ser resolvido no diálogo, porque tudo a gente resolve no diálogo, não é verdade? Então, olha só. Outro conteúdo que nós vimos na terceira unidade ainda foram os dígrafos, que são quando eu junto duas letrinhas e ela forma na hora que eu pronuncio essas duas letrinhas, ela tem a emissão apenas de um som, de um único som. Como, por exemplo, SC, S cedilha, XC, RR, NH, SS, LH. Então, vamos lá. Quando eu junto duas letrinhas e na hora de pronunciar tem apenas um único som. Isso é o dígrafo. Nós temos aqui alguns exemplos de algumas palavras que são dígrafas, certo? São as palavras decrescente. A palavra decrescente eu escrevo com SC. Temos aqui um dígrafo, que seria o S e o C. Juntando eles dois, eu tenho apenas um único som, certo? Exceto. Ela se escreve com XC. É XCETO. Exceto. Nessa palavra, nós também temos um dígrafo, que é o SC. Juntando duas letrinhas, a emissão apenas de um único som. Carro, RR, juntando os dois R's para emitir apenas um único som. Galinha, o NH, seria esse o dígrafo da palavra galinha. Massa, classe, duas letras também que são SS, com apenas uma emissão de voz eu consigo ter um único som, juntando duas letrinhas, então seria um dígrafo. E abelha, LH, também consigo emitir um único som com duas letrinhas. Então, espero que tenha ficado claro esse assunto de dígrafos, certo? Na terceira unidade, nós também vimos a questão do substantivo. O que seria um substantivo? Esse foi um conteúdo que nós vimos lá no terceiro ano, certo? Mas só que agora nós vamos ver que ele não termina ali, naquelas classificações. Nós também temos o substantivo em gênero e número. Quando eu falo o gênero do substantivo, estamos falando do masculino e do feminino, quando se trata do homem e da mulher.
certo? Quando eu falo o número do substantivo, eu estou me referindo ao plural e ao singular. E geralmente, quando nós utilizamos o plural, nós acrescentamos o S. Por quê? Porque plural significa que contém mais de um objeto. Por exemplo, canetas. Singular seria caneta, porque tenho apenas uma caneta, certo? Livros. Tenho 2 livros. Então, seria plural. Singular, livro. Um único livro, certo? Então, seria essa a diferença entre plural e singular. O plural eu acrescento um S porque se refere a mais de um objeto, a mais de uma pessoa, a mais de um animal, a mais de uma bebida. E o singular a apenas uma bebida, apenas um animal, apenas uma pessoa, certo? Então, finalizamos aqui a terceira unidade, certo? Iniciamos a quarta unidade com o gênero textual fatura. O que são faturas? As tão famosas e temidas faturas, não é verdade? Todo início de mês chega uma fatura na nossa casa. Então, o que são faturas? Eles são documentos de cobrança que representam uma conta, certo? Ela pode conter ou não um boleto para pagamento, certo? E o que seria um boleto? Um boleto se trata de um documento emitido por uma empresa para o pagamento em agências bancárias. E para facilitar, ela vem acompanhada de um código de barras, certo? Porque através desse código de barra eu vou poder estar efetuando o pagamento daquele boleto, certo? Então, seria isso um boleto. Boleto é quando a empresa ela emite um documento com o código de barras para que eu possa estar efetuando o pagamento de uma conta minha, certo? E fatura é um documento de cobrança, certo? Que ela pode vir ou não acompanhada do boleto. Ok? Ficou bem claro aí na sua mente a diferença entre fatura e boleto? Se tiver alguma dúvida, é só estar sinalizando que a Bruna está sempre aqui disposta a responder as suas perguntas e questionamentos, certo? Nesse início de quarta unidade, nós também vimos os sons do X, certo? Em que momento, em que situação, em que circunstâncias eu utilizo o X nas palavras? Como é que eu vou saber o momento adequado de usar o X? Vamos ver algumas regrinhas. Usamos o X depois de ditongos. O que são ditongos? São 2 vogais na mesma sílaba. Quando eu pego aquela palavra, faço a divisão silábica e 2 vogais permanecem na mesma sílaba. Eu coloquei aqui alguns exemplos para ficar mais claro na mente de vocês. Faixa, peixe, frouxo, trouxa, baixo e deixa. Quando eu faço a separação silábica dessas palavras que eu exemplifiquei agora, 2 vogais permanecem na mesma sílaba. Então, isso são os ditongos, certo? Então, depois dos ditongos, eu utilizo o X. Foram esses exemplos de palavras que eu dei aqui agora. E todas as vezes que uma palavra ela iniciar com a sílaba me, como por exemplo, nós usamos o X, como por exemplo, México, mexerica, mexilhão, mexer. Porém, toda regra tem sua exceção, né? Nós temos que prestar atenção, ficar atentos ao significado das palavras. Como assim, tia? Um exemplo que eu coloquei aqui foi a palavra mexa. A palavra mexa, ela se escreve com X, mas ela também se escreve com CH. Mas por que isso acontece? Mexa com X, ela é o imperativo do verbo mexer. Então, se escreve com X. Temos que prestar atenção nisso, ficar atentos a isso. Mas e mexa com CH? O que é que significa? Significa um pedaço do cabelo. Mecha do cabelo. Então, mecha com X é o imperativo do verbo mexer. E mecha com CH é mecha de pedaço. Mecha de cabelo, certo? Nós vimos também que o X, ele tem vários sons diferentes. Como assim, tia Bruna? O X tem vários sons diferentes? Vamos ver aqui alguns exemplos. O X, ele pode ter som de S.
Como assim? Se é X, é X. Se é S, é S. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro na sua mente. A palavra máximo. Quando eu pronuncio máximo, logo eu imagino que máximo é escrito com S, porque não tem som de S, né? Máximo. Mas a palavra máximo, ela é escrita com X. Nós temos que prestar bastante atenção para não confundir a nossa escrita, certo? Próximo, texto. Essas são palavras que são escritas com a letra X, porém, quando pronunciadas, tem um som de S, certo? O S, ele também tem um som de Z. Como assim? Quais são as palavras que eu posso exemplificar? Exame. Vê só quando eu pronuncio. Exame. Não lembra o som do Z? Mas ela é escrita com X. Exagero. Vê só. Exagero. Também lembra muito o som do Z, não é verdade? Mas ela é escrita com X, certo? Exercício. Exercício. Também lembra o som do Z, mas ela é escrita com X. O X também ele pode ter som de CH. Ameixa. Ameixa. Ela é escrita com X, porém ela tem som de CH. Caixa, peixe. Todas essas palavras são escritas com X, mas elas lembram, quando pronunciadas, o som do CH, certo? O X ele também pode ter som de KS. Como assim, tia? KS a gente usa também muito no WhatsApp, não é verdade? Pra colocar tipo cax, cax, cax. Mas não é esse cax que eu tô falando, hein? É o KS, que temos aqui como exemplo axila. Vê que legal, axila. Porém, quando eu vou escrever a palavra axila, é com X que se escreve, tá? Presta bastante atenção para não errar na escrita. Box e tax. Também temos a impressão que é KS, porém, ela é uma palavra que é escrita com uma letra X. Muito bem. Olha só. Outro conteúdo que nós vimos aqui na quarta unidade foi o grau do substantivo. O que seria o grau do substantivo? Existe o grau normal, o grau aumentativo e o grau do diminutivo. Como, por exemplo, quando eu quero falar a palavra janela, quando eu quero me referir a uma janela muito grande, eu posso, ao invés de falar uma janela muito grande, eu posso falar um janelão. Então, esse seria o grau do aumentativo, certo? O substantivo do aumentativo. E se eu quiser falar que a janela tem um tamanho menor que o normal? Então, seria uma janelinha. Isso mesmo, janelinha. Por quê? Porque ela tem um tamanho menor que uma janela normal, certo? E o grau normal seria janela. Então, esse seria os graus do substantivo. O grau normal, que seria, trazendo para o nosso exemplo, janela. O grau do aumentativo, janelão. E o grau do diminutivo, janelinha. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro esse assunto na sua mente. E o último assunto que nós vimos agora na nossa quarta unidade foi campanha comunitária. O que seria uma campanha comunitária? Eu acredito que esse assunto está bem fresquinho na sua mente porque ele foi a nossa última aula. Quero ver se você lembra. Vou dar um tempinho para você comentar aí com o seu pai, com a sua mãe ou com alguém que esteja perto de você. Então, olha só. Campanha comunitária, elas têm o objetivo de esclarecer as pessoas em relação a um determinado assunto que está acontecendo naquele momento. Elas surgem quando acontece um problema. E até exemplificou o coronavírus, certo? Nasceram várias campanhas comunitárias agora referente ao coronavírus, para as pessoas se cuidarem, para higienizarem as mãos com álcool em gel, para quando sair utilizar máscara, porque isso é uma questão de segurança para você e para o próximo, certo? Então, essa pode ser um exemplo de campanha comunitária. Ela surgiu porque surgiu com ela o coronavírus, e com o coronavírus surgiu a necessidade da campanha comunitária, para fazer com que as pessoas se conscientizem e alertar também as pessoas sobre o risco que as pessoas correm ao não fazer uso do equipamento de forma correta.
o uso da máscara na rua, porque nós vemos por aí quando a gente sai, muitas pessoas utilizando a máscara, porém de forma inadequada. Como assim, tia? Usando a máscara está presa na orelha, mas está aqui no queixo. A máscara está presa em uma única orelha pendurada aqui. As pessoas estão se protegendo da forma adequada? Tá fazendo nada, é melhor nem usar a máscara, porque tá sendo ali só um incômodo e apenas uma orelha. Chegar em casa, não lavar as mãos, na rua, pegar em uma coisa, pegar em outra coisa e não utilizar o álcool em gel. As pessoas estão utilizando o álcool em gel da forma adequada? Então, a campanha comunitária, ela tem a finalidade de alertar as pessoas e elas surgem quando um problema é detectado. Certo, gente? Então, essa foi a nossa revisão da terceira e da quarta unidade. Eu espero que agora tenha esclarecido todas as dúvidas que você tem acerca dos assuntos. E hoje nós não vamos ter atividade, foi apenas uma revisão, certo? E um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!